Vamos lá, meu povo, dar aquela passeada, né, na carta aos de Gálatas, né, aos da Galácia, né, a igreja de Galácia. Paulo vai dizer aqui no 1,6 assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Lembra do grupinho que eu falei para vocês? No 2 vai acontecer algo bem interessante. Aqui vai falar que Paulo resistiu Pedro na cara, porque ele se tornou repreensível, ou seja, digno de ser repreendido. Qual o cenário, Rose? O que está acontecendo aqui? Eu não vou ler os versículos para poder a gente encurtar o tempo, para a gente entender. Lembra do grupo que defendia que só pode aceitar ser salvo em Jesus se você for circuncidado? Então, esse grupo chega. Pedro tinha o hábito de comer suas refeições com gentios, conversar, estava tudo misturado, lembra? Pedro teve a visão do lençol dos animais impuros. Não, Deus, eu não vou comer, não posso de maneira nenhuma colocar na minha boca algo impuro. Aí Deus fala para ele no terraço, lembra? Não considera, Pedro, tu impuro, aquilo que eu purifiquei. A salvação chega até a casa de Cornélio e ali Pedro entende que a salvação também alcançou os gentios. Pedro vira amigo dos gentios. Pedro tá assim, ó, né? É a vontade do Senhor. Mas esse grupinho chega e Pedro começa a se acovardar e diz que Pedro dissimula e sai como se não tivesse amizade com os gentios. E Paulo precisa repreendê-lo. Arabanda subcantarás. Eu e você, né? Pedro negou a Jesus, a gente nega Jesus de vez em quando na vida da gente, de vez em quando a gente faz um monte de coisa que não agrada o Espírito Santo de Deus. E Pedro negou a Jesus. Depois Pedro chega como um gigante no evangelho, ganhando almas. O Pedro com aquela autoridade que diz para aquele cego na porta ali do templo, e ele fala assim, olha só, olha para mim, eu não tenho prata. Eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ou seja, a credencial dele era Jesus. Ele falava por Jesus, as coisas aconteciam em nome de Jesus. Até a sombra dele curava, mas no poder que havia no nome de Jesus. Então ele sabia que não havia salvação a não ser por outro nome, a não ser Jesus. E Pedro está a todo vapor, mas de repente Pedro se acovarda diante daquele pequeno grupo, sem base bíblica, sem fundamento teológico. Aquelas pessoas surgem com uma nova visão e Pedro se deixa levar. Então Pedro lembra eu e você que estamos muito bem na fé e começamos mal, né? Nós éramos, pelo menos no meu caso, eu estava desviada dos caminhos do Senhor, errante, fazendo um monte de besteira por aí. A fé, né, em Jesus, aceitei ele como Salvador e comecei a fazer uma grande obra, mas em dado momento a gente cai e levanta o tempo rabanda, subcantarás. Enganoso é quem pensa que está o tempo todo bem na fé. A gente tem nossos altos e baixos, mas o importante, louvado seja o nome do Senhor, é a gente emprestar os nossos ouvidos para a repreensão. Paulo aqui foi usado como um canal para trazer Pedro de volta à vontade do Senhor, né? Era necessário, como publicamente Pedro causou um desconforto na igreja, quase que causou duas igrejas, né? Um cristianismo judeu, um cristianismo gentio. Era necessário que Paulo também publicamente o repreendesse, e assim ele o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você não venhamos temer nenhuma das duas situações, nem quando a gente cai e alguém é usado para nos repreender, e nem quando a gente vê alguém caído. Eu costumo dizer que o meu verdadeiro amigo, a minha verdadeira amiga, é aquela que quando eu, Rose, estou fraca na fé, quando eu, Rose, cometo algum delito, alguma coisa que não agrada a Papai do Céu, chega e puxa as minhas orelhas, chega e me aponta de novo o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, creia, seus verdadeiros amigos não são aqueles que passam a mão na cabeça para todas as besteiras que você faz. Seu verdadeiro amigo é aquele que te aponta o caminho, diz, não, tá errado essa situação, não, para de ser dissimulado como Pedro estava sendo, louvado seja o nome do Senhor, e volta-te para o caminho, volta-te para a posição e para a chamada que Deus tem contigo. Amém? Aí Barnabé, vai surgir o nome de Barnabé aqui, que ele vai se deixar ser levado por essa dissimulação. Aí Paulo vai dizer uma frase, né, que agora a gente consegue entender a frase dentro desse contexto. Ele vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se por mim. Aí no 3, no outro vídeo, para não ficar muito extenso, a gente vai falar de Abraão, né? A fé que há em Abraão.